Galera, hoje a gente vai falar de um cara que tem uma vasta cabeleira e é daquela geração belga, o Witsel. Bom, ele fez toda a base dele no Standard de Liège, né? Um dos maiores times da Bélgica. E para ser mais exato, ele chega no clube com 9 anos de idade. E aí depois ele continua fazendo todos os processos de categoria de base até chegar no profissional. Bom, ele sempre foi considerado uma das esperanças da Bélgica, porque ele é aquele cara que parece que flutua no meio-campo. Tem um bom passe, a marcação dele é muito segura, então é um cara confiável e isso faz com que ele flua, né? Parece estar na nuvem do Goku ali, tá voando e distribuindo assistências às vezes, chegando firme quando tem que chegar, faz aquele box to box, como costumam falar. Com todo esse destaque, fez com que grandes clubes procurassem ele já muito cedo. Por exemplo, com 15 anos, Real Madrid já estava atrás, o Feyenoord, o Arsenal, então isso sempre deixou ele em mais evidência, né? Porque eu acredito que as pessoas perguntavam, quando é que esse cara vai sair daqui? Porque não gostava dele, mas porque ele tinha um potencial gigantesco e falavam, cara, ele não vai ficar aqui muito tempo. Mas isso ainda perdurou por um tempo. Aí no clube de Liège ele se torna ídolo, porque ele ajuda a encerrar um jejum de títulos do Campeonato Belga que durava 25 anos. O time, junto com o Fellaini, entre outros caras ali que depois surgiriam na Bélgica, completava ali 25 anos de jejum. Na temporada 2007-2008 eles conseguem quebrar isso. O Witsel ainda consegue fazer bons jogos na Europa League, que isso dá mais um destaque para ele. Então ele só foi ganhando, vamos dizer assim, cancha dentro do próprio clube e de outras agremiações de outros lugares, não só da Bélgica, que viam o futebol dele e despertavam interesse. É claro que as convocações também apareceram para ele, né? Sempre convocado, seleções de base, profissional e tudo. E isso foi se esticando ao longo da carreira, né? Bom, mas o momento mais tenso dele foi num clássico em 2009 contra o Anderlecht, em que ele acaba indo para uma dividida e numa solada, diz ele que sem intenção, acaba fraturando a perna do colega de trabalho. Bom, e aí assim, todo aquele sonho que ele vivia, né, de conseguir todos esses feitos que ele tinha conseguido pelo clube, acaba se tornando um pesadelo, porque a imprensa cai matando em cima dele. Lógico, os torcedores rivais também, né? Começaram a, vamos dizer assim, encher o saco dele, chamarem ele de tudo quanto é nome. Ele sofreu racismo, a casa dos pais dele foram apedrejados. E assim, ele começou a viver um inferno dentro da cidade onde ele não tinha vivido isso ainda. Mas ele permanece no clube, continua ali. E só 2 anos depois desse ocorrido é que ele sai, aos 21 anos de idade que ele já tinha. E aí o Benfica vem e compra ele por 8 milhões de euros. No Campeonato Português ele continua se destacando, foi o melhor jogador e tudo. Um baita de um destaque, sempre estava perto dos brasileiros, ele já falou isso. Tanto que aprendeu a falar o português de Portugal e também com algum sotaque do Brasil por causa dos brasileiros, né? Luizão, Jardel, a galera que jogava ali no Benfica junto com ele foi ajudando ele também. Ele gostava muito de ficar perto desses caras e acabou fazendo amizade. Mas ele só fica um ano no Benfica, porque aí o Zenit vem e compra ele por 40 milhões de euros. Ele leva ele para a Rússia, ele fica lá acho que mais de 4 ou 5 temporadas e acaba sendo um dos parças do Hulk, que ele mantém contato até hoje, por exemplo. Bom, ainda por clubes, o Witsel passa pela China, pelo Tianjin Tianhai, na Alemanha no Borussia Dortmund e hoje ele está atuando pelo Atlético de Madrid. Ele tem 35 anos. E o que mais me deixou espantado pesquisando sobre ele foi a quantidade de clubes gigantes e até campeões da Champions que tentaram a contratação dele e por algum motivo não deu certo, ou pelo menos eles demonstraram interesse. Se liga na lista: Olympique de Marseille, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Inter de Milão, Milan, Real Madrid e Barcelona. Bom, da pesquisa que eu achei foram esses 8. Pode ser que tenha tido algum outro, né? Eu sei que a real é que a Inter chegou a fazer uma proposta concreta para ele. Acho que um pouco antes dele ir para o Zenit, se eu não estiver enganado. Mas por algum motivo acabou não dando certo e... Bizarro, cara. Olha quanto clube grande, gigantesco, foi atrás do Witsel e por algum motivo essa contratação para algum desses times não deu. Impressionante. O seu amor, respeito e gratidão pelo Standard de Liège é tão grande
que em 2020, em meio à pandemia, ele e o seu amigo Fellaini, que foi companheiro dele no Standard, na seleção belga e tudo, enfim, conseguiram aportar um dinheiro no clube para evitar que o mesmo fosse à falência, né? E aí compraram algumas ações ali e conseguiram fazer uma manobra para que o clube não viesse à falência e de repente parasse com as atividades de vez. Na época, o Standard estava na terceira divisão belga. Bom, e mais recentemente, agora dia 17 de novembro, o Witsel ele fundou o seu centro esportivo, vamos dizer assim, né, na cidade de Liege, para captação ali de novos talentos, dar um apoio para a molecada que está subindo e tudo, né, ou pretende fazer algum esporte na cidade. Então ele montou ali um centro aberto ao público e a galera tá lá usufruindo. Isso também foi uma forma de gratidão dele devolver também tudo que a cidade já fez por ele, vamos dizer assim. E aí, pela seleção belga, ele é um dos jogadores mais importantes, com certeza, né? Já fez mais de 130 jogos. É inspiração para os novos moleques que estão subindo e se destacando ali, né? Porque, cara, jogou em muito time grande, sempre fez grandes jogos e tá sempre ali em destaque. Então não tem como você olhar para um cara desse e não se inspirar.